Olá, futuristas! Sejam bem-vindos ao From the Future, o podcast que vai te trazer inovações do futuro. Eu sou Isabela Abreu, sou CEO da Red Fox, consultoria em inovação, tecnologia e futuro, e hoje trago aqui para vocês o seguinte questionamento. Vocês aí já imaginaram a revolução financeira que a tecnologia pode oferecer? Já pararam para pensar quais vão ser de fato os investimentos do nosso futuro aí não tão distante? E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui no episódio de hoje. Bom, podemos começar falando um pouco, primeiro sobre os famosos ativos digitais, que eles têm revolucionado aí por completo a economia. Mas uma das perguntas, afinal de contas, Isa, o que são esses tais ativos digitais? Os ativos digitais, eles correspondem, a qualquer conteúdo encontrado em plataformas digitais. Então, geralmente, os maiores investimentos estão relacionados aos ativos digitais financeiros, que podem se referir aos bens virtuais centralizados, como as ações de empresas e os pontos de fidelidade localizados em bancos de dados privados ou até mesmo as famosas criptomoedas. E é muito interessante observar esse fenômeno, em que essa transformação na economia termina levando a uma maior acessibilidade. Antigamente, fazer investimentos era muito burocrático, Então, por exemplo, investir na bolsa de valores, naquela época extremamente analógica ainda, a gente tinha que ir lá, enfim, fazer os investimentos direto lá no papel, enfim. E hoje em dia, com as criptomoedas em especial, a gente consegue permitir que qualquer pessoa se torne um investidor, além dele abrir espaço para que mais bens sejam valorizados e negociados. E é óbvio que hoje a gente já tem a bolsa de valores, online, nossa e tal, mas a criptomoedas, que é uma nova forma de investimento, ela também se torna hoje muito acessível para os investidores de maneira geral. E isso é algo aí que tem atraído a atenção de especialistas e gestores de fundos de investimento, dos fundos de investimentos tradicionais. Os ativos digitais, eles também atraem, muito esses investidores por reduzirem os intermediários, que é onde, de fato, os investidores terminavam deixando algum dinheiro na mesa ali, Então, esses ativos, eles garantem, dessa forma digital e tudo mais, e eles conseguem reduzir esses intermediários e eles garantem que os processos se tornem mais rápidos, mais baratos e, consequentemente, eles diminuem a burocracia. Mas sabemos que, como todo processo inovador, sempre existem algumas resistências, alguns conservadorismos. E aí são poucas as firmas, empresas de investimento, de fato, que negociam hoje criptomoedas e muitas ainda alegam ser uma moda passageira. E é nessas horas que a gente vê que, como toda inovação e transformação, é um processo ainda, que desperta a curiosidade aí. Por quê? Porque apesar dele já ter uma resistência natural, toda inovação, traz lá a curva dos resistentes, a curva dos early adopters e tal, que esse aqui é outro assunto. A gente pode ver também nesse processo de inovação e transformação que muitos banqueiros já falam até, agora sobre a possibilidade do Bitcoin ou de uma moeda virtual substituir aí o dólar na economia mundial em pouco tempo. E um estudo recente feito por uma das grandes Big Fours aí do mercado indicou que a indústria de serviços financeiros deve ter como objetivo a modernização e distribuição de produtos para garantir a sua sobrevivência para os próximos anos. E aí esse estudo que foi realizado entre março e abril desse ano, com 1.280 executivos, de 10 países, que tinham conhecimento básico sobre blockchain ou ativos digitais, e aí, naturalmente, o Brasilzão estava aí dentro desse estudo, e aí, ouvindo esses principais executivos, de bancos e que com esse conhecimento sobre blockchain e ativos digitais, esse estudo, essa pesquisa, revelou que a maioria, dessas pessoas, desses executivos, eles pensam que criptomoedas, assim como bitcoins e outros ativos virtuais, podem sim substituir as moedas como o dólar americano nos próximos 5 a 10 anos. E aí essa tendência ela pode ser observada através de uma lógica bem simples, que é inevitável a gente abraçar o futuro digital e a inovação ela sempre vai chegar. Então, ou disruptamos, ou a gente causa disrupção, ou então outros disruptarão nossos meios, independente da área da sociedade. E aí, ver esses processos disruptivos na prática só prova o que já sabemos,
que a inovação ela não para nunca. E aí dá para ver que todo o setor em volta da mudança em relação aos ativos digitais também vem sendo transformado e muitos bancos centrais já têm desenvolvido moedas digitais nas versões digitais mesmo, né? Então, de moedas, digitalizando, né, as moedas tradicionais, que ainda eram analógicas e tudo mais, e já estão trazendo para esse novo formato digital. Então, essas moedas aí, né, digitais, elas não são como os ativos que a gente tinha falado anteriormente, mas é uma tentativa de atender às demandas dos clientes. Então, essas moedas digitais, elas já têm poucas diferenças em relação às moedas tradicionais e compartilham com elas o mesmo valor, as mesmas políticas monetárias e a mesma natureza inflacionária aí. E por mais que exista essa tentativa de digitalização por parte dos bancos centrais, é importante lembrar que os ativos digitais são totalmente diferentes daqueles do passado e não significam versões digitais de ativos tradicionais, né? Eles são baseados em registros distribuídos, ou melhor, descentralizados. E é por isso que muitas das principais organizações financeiras tradicionais aí já estão integrando ativos digitais às suas ofertas, né, de produtos e serviços aí para os seus clientes. E aí, dentre os ativos digitais mais famosos entre o público, podemos citar a Ethereum, o Bitcoin, mas existe aí uma infinidade de criptomoedas aí que tem certo potencial para mudar os meios de troca do mercado financeiro, e uma delas é a famosa Dogecoins, né? Dogecoins são muito amadas, ela é muito amada aí pelo bilionário Elon Musk, e essa criptomoeda não é nova no mercado, na verdade ela já tem 8 anos desde o seu lançamento, mas é um ativo que passou a ser muito popular justamente esse ano por conta de um tweet aí do Elon Musk, e com toda essa fama os desenvolvedores estão buscando atualizar os sistemas, né, de troca para manter a rede mais segura e permitir as transações cada vez mais baratas. No entanto, há muitas críticas sobre o ativo digital ainda. Seus céticos não veem o potencial que o Musk acredita que a criptomoeda possui, afinal, trata-se de uma moeda ainda altamente volátil e complicada ainda de se usar para qualquer tipo de transação e pagamento convencional, pelo menos ainda aí na nossa realidade. E além disso, o bilionário está sendo acusado, aí, o Elon Musk, de manipular o mercado com suas declarações. Então, o Dogecoin possui uma economia aí tão inconstante que seu principal e quase único impulsionador é a especulação gerada pelas redes sociais, né? Que nem eu falei, o tweet aí. Com um suprimento ilimitado de moedas, provavelmente será sempre difícil para que seu preço seja minimamente estável. E assim cresce o mercado de ativos digitais, com acertos e falhas, assim como toda grande onda de inovação. Entre Dogecoins e Bitcoins, resta apenas a certeza de que nós estamos vendo o nascer de um novo mercado financeiro totalmente digital. E bem, pessoal, esse aí foi mais um episódio do From the Future. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos apoiando em nossas redes sociais para não perder nenhum episódio e lembre-se que viver não é preciso, inovar é preciso. Até a próxima!